Oi, meus amados do sétimo ano, como vocês estão? Hoje a gente dá continuidade à nossa aula falando sobre o corpo em movimento. E como nós estávamos falando que assim como no Egito, a dança ela fez parte de ritos religiosos também na Grécia Antiga, lá na época da colheita das uvas, era realizada uma grande celebração em homenagem ao deus Dionísio. Vocês estão lembrados do deus Dionísio? Ele é considerado o deus, o rei Baco, né, lá do teatro. Quando o teatro começou a ser idealizado da forma com que nós conhecemos hoje, porque como vocês já sabem, o teatro já existia muito antes disso, mas dentro da Grécia antiga lá, eles acreditavam que existia o deus Baco, Dionísio, e aí ele era considerado o grande pai, o rei do teatro. Então, lá no Egito, a dança fez parte de ritos religiosos, assim como na Grécia Antiga também. Lá na época da colheita, na Grécia Antiga, eles costumavam celebrar o deus Dionísio. A fruta a uva também é considerada uma fruta que se remete bastante ao deus Dionísio, também conhecido como deus Baco, como rei Baco, porque é, era um deus da festividade, das danças, das alegrias, enfim, das celebrações. E o vinho, ele está presente nesse ritual de celebração, né? E aí, é, é, essa celebração envolvia a dança, envolvia também o canto, a representação da vida e da morte e também do renascimento. Aí havia também muito vinho, era uma bebida relacionada a esse deus, como eu falei para vocês, e o ritual ele se desenvolveu e trouxe variadas contribuições para a dança e também para os teatros gregos, justamente porque tem essa ligação com o teatro e com o rei Baco, o deus Dionísio, que é considerado o pai do teatro. Então, muitas das vezes nas celebrações, porque o teatro ele era considerado uma celebração, ele para ser realizado, ele demorava dias e dias, porque ele era considerado uma celebração de fato, né? Uma grande celebração. Então as pessoas elas saíam às ruas, elas faziam cortejos e juntavam com as cenas e faziam grandes celebrações e festas em que se misturava a arte, se misturava o teatro, se misturava a celebração junto com a bebida, com a dança, com a festividade, e era uma coisa assim, bem alegre, bem feliz, até demais, né? É, e aí se desenvolve esse ritual e trouxe variadas contribuições também para o teatro, assim como para a dança, porque está tudo interligado. E aí você percebe que a semelhança entre os rituais para o Osíris lá no Egito Antigo e para Dionísio na Grécia, né, da mesma forma que eles estavam, a gente falou isso na nossa aula online sobre os rituais para o deus Osíris lá do Egito, né, ele era considerado um deus importante e aí eles estavam celebrando tanto o seu nascimento quanto a sua morte, porque lembrem-se sempre, o povo egípcio, né, eles agitavam na morte de uma maneira bem diferente do que a gente acredita, né? Eles viam a morte como uma passagem para um lugar muito melhor do que a gente vive. Então, naquela época, existia a crença de que tudo que você tinha no seu mundo material, né, todos os seus bens materiais, eles seriam levados também para essa outra vida no momento em que você partisse daqui. Então, eles tinham essa ligação com a morte muito diferente da nossa, né? Uma cultura totalmente diferente. Aí acontece que, assim como eles faziam essa celebração para celebrar o nascimento do deus Osíris, eles também faziam a celebração para celebrar, né, a sua morte. Assim como acontecia também na Grécia Antiga em relação ao Dionísio, ao deus Baco, porque eles também estavam celebrando esse deus com a dança, com o canto, com essas representações da vida, da morte, do renascimento, porque são fases existentes dentro da vida humana, dentro de uma sociedade. A gente lida com a vida e com a morte o tempo inteiro, um nascimento e com a morte, né? Isso é intrínseco na vida de todas as pessoas,
todo mundo vai passar por isso em algum momento, e aí essa ligação ritualística com essas questões humanas eram tratadas desde muito cedo na vida de todos, com celebrações, com rituais, com música, com dança, enfim, de diversas maneiras, tá bom? Não só nessas culturas, mas em diversas outras, as celebrações ritualísticas em torno das colheitas foram muito comuns e constantes na antiguidade. A gente fala até isso dentro da questão do povo primitivo, né? Eles estavam sempre em rituais, mesmo que eles ainda não reconhecessem aquilo como arte, ainda nem percebessem que eles estavam fazendo arte de fato, eles estavam reverenciando a natureza, eles estavam fazendo rituais para fertilidade, tanto fertilidade do solo, né, para poder plantar e colher, quanto a fertilidade da mulher para que ela pudesse ser fértil e ter muitos filhos, e esses filhos se tornariam bons guerreiros, e se tornando bons guerreiros eles dariam continuidade à proliferação da espécie humana, e isso tudo era importante, essas questões ritualísticas. Perceba que quando a gente fala sobre isso, nós estamos lidando com questões muito sensíveis relacionadas à sociedade, relacionadas ao pensamento humano, porque era um entendimento era o clima mental que se estabelecia naquela época, né, dentro dessas civilizações. E a arte, ela está totalmente ligada, ela é base para esses acontecimentos, porque as pessoas elas se expressavam através dos seus modos artísticos. Afinal de contas, a representação artística ela advém justamente do seu sentimento, daquilo que você está sentindo, daquilo que você quer expressar, daquilo que você quer externalizar, a sua forma de comunicação com o mundo. A contribuição das condições climáticas favoráveis e o sucesso da germinação dos alimentos atribuídos pela maioria desses povos e seus deuses eram essenciais para a alimentação de todos. Então, por isso que existia essa necessidade de vangloriar, de estarem sempre agradecendo, né? Quando vocês todo dia vão dormir, geralmente a gente faz a nossa oração de agradecimento do dia. É como se fosse a mesma forma dessas pessoas, desses grupos, né, dessas pessoas naquela época, de expressarem a gratidão para a natureza de todas as coisas que eles tinham conquistado até então, principalmente relacionado tanto aos alimentos, quanto à fertilidade do solo, a fertilidade das mulheres, com uma forma de se entender que ali eles estavam conseguindo sobreviver. E não somente sobreviver, mas viver também, né? Porque eles estavam começando a ter uma vida com mais qualidade. Isso foi, né, a partir da história da humanidade se revolucionando, né? Ficando mais palpável, mas antes disso as pessoas elas realmente só sobreviviam quando a gente fala de homem primitivo, tá, gente, que eram questões de saúde que nem existiam. O homem ele era quase que um animal, não sei se assim pode ser comparado, mas realmente existia esse entendimento de que a necessidade era de sobrevivência. Hoje em dia a gente tem tantas coisas que não estão ligadas à nossa sobrevivência e a gente acredita que necessita daquilo de uma maneira muito, muito forte, né? É a ideia do consumismo. Mas após esse surgimento do cristianismo, que é a religião que nós temos hoje em dia, essas celebrações e o que estava relacionados a elas, como as danças, por exemplo, passaram a se tornar polêmicas na Europa, porque parte da Igreja Católica queria apagar dos hábitos das pessoas qualquer traço de cultura que ela chamava de pagã. Afinal de contas, essas celebrações elas eram feitas para muitos deuses, né? O deus da natureza, o deus da chuva, o deus da terra, o deus da fertilidade. E aí lá na Idade Média, a Igreja Católica ela decidiu por tentar exterminar essas manifestações culturais, essas manifestações artísticas, porque elas eram consideradas pagãs. E como eles precisavam ser monoteístas e não politeístas, acontece que a igreja ela vem para dizer, não, essas celebrações elas são pagãs, elas, né, esses hábitos
precisam ser cortados da vida das pessoas, qualquer tipo de traço cultural que fosse considerado pagã, e além disso a igreja associava a dança a pensamentos que eram, segundo elas, totalmente obscenos, relacionados ao corpo, por isso ela sempre se esforçava para impedir. É aquela questão que eu até comentei com vocês na nossa aula online, de quando os dançarinos gregos, eles dançavam nus, né, para mostrar o seu corpo atlético, só que eles não tinham um entendimento sexualizado do corpo. Então isso não era um problema para eles, era a forma com que eles se comunicavam, era a forma com que eles se tratavam. E não tinha essa ideia de que isso que eles estavam fazendo poderia ser considerado algo de um ponto de vista sexualizado do corpo. Era apenas uma forma de mostrar os seus traços e de como eles estavam preparados para as danças e para as guerras também. Afinal de contas, para ser considerado um bom guerreiro, também necessariamente precisava ser considerado um bom dançarino. Tinha essa ligação. Então, a Igreja Católica, ela vem com o ideal de bons costumes, né? Um comportamento mais controlado pela Igreja, e esse comportamento, ele era... esse comportamento das danças, esses pensamentos, eles eram considerados totalmente obscenos, né? Vem um novo clima mental para a época. E essa opinião, entretanto, ela não era unânime. Ainda existiam pessoas, né, muito fortemente que estavam ligadas a esses tipos de rituais. Afinal de contas, faz parte da história da humanidade, então não tem como a gente dizer que não foi importante. Afinal de contas, se nós estamos onde nós estamos hoje, é porque existiram esses ritos, esses rituais, essas crenças, e alguns religiosos defendiam também a dança como uma prática relacionada aos anjos, a gente já trazendo isso para um contexto mais cristão. Além disso, a arte ela era muito popular entre as pessoas lá, que no contexto social praticavam em muitas festas e entretenimentos, mesmo que tivessem que fazê-lo às escondidas. Aí lá no início do século IV, o imperador romano Carlos Magno tentou, sem sucesso, até mesmo proibir oficialmente todo tipo de dança. Então vejam só, a gente está falando de século IV. Até mesmo falando sobre século IV, a gente ainda fala sobre uma suposta censura que pode ocorrer, né, que ocorreu na história artística da humanidade, faz parte da nossa história, mas que está totalmente atrelado a essa questão de não se envolver, né, aspectos que possam demonstrar que uma comunidade, uma sociedade não tem bons costumes. Aí lá no final da Idade Média, já no Renascimento, porque a gente fala de Idade Média, Renascimento, aí depois a gente entra no Barroco, tá bom? Mas aí o Barroco mais pra frente. A gente tá agora no Renascimento. O cenário, ele foi se modificando, afinal de contas, o aspecto do Renascimento é qual, gente? A gente abandona um pouco essas questões relacionadas à igreja, a tentar entender tudo através de Deus, e passa a tentar equilibrar isso e colocar o homem também como centro de tudo. Então é onde a gente passa a desenvolver a medicina, a biologia, alguns aspectos relacionados ao corpo, afinal de contas pouco se conhecia em relação ao corpo. Aí o cenário ele foi se modificando. A igreja ela perde parte do seu poder e a nobreza adquire novos costumes e as classes sociais se misturam de uma maneira que nunca havia acontecido. Aí devido a essa ascensão da burguesia, contribui também para a valorização das práticas artísticas. É inclusive no Renascimento que a gente fala sobre comédia dell'arte voltada para o teatro, a gente também fala sobre o teatro elisabetano, que tem muito a ver também com a rainha Elizabeth I, ela quem, né, faz essa abertura para o teatro elisabetano. A gente também fala de algumas danças relacionadas às pavanas, às galhardas, que são danças que eu falo para vocês desde o início da nossa aula, né? Falei desde o início sobre essas danças de salão. A gente tem também nas artes plásticas um momento muito importante. A gente tem Michelangelo como sendo um dos artistas principais desse momento. A gente também tem, deixa eu ver, as pinturas de afresco, né, que é uma técnica bem considerada dentro do Renascimento, também dentro da Idade Média, mas no Renascimento ela também está presente, o afresco real, original, né?
E aí, os mestres da dança, considerados até então meros artistas itinerantes lá na Idade Média, eles passam a ganhar um prestígio maior e um respeito maior, ensinando aos nobres seus movimentos e suas posturas. Aí eles proliferavam celebrações e festividades, uma vez que houve uma flexibilização do olhar da sociedade quanto às possibilidades de entretenimento, apreciação, uso do corpo, porque o corpo, né, a visão do corpo, ele passa até esse entendimento negativo já na Idade Média. Então, na Idade Média, a igreja ela já vem colocando que o corpo humano ele não deve ser visto, ele não deve ser pesquisado. No Renascimento, tem-se o entendimento que não, que a gente precisa entender o corpo para conseguir sobreviver, afinal de contas, talvez não fosse assim que a medicina conseguisse estar onde ela está hoje, né? Porque foi lá no Renascimento que a gente começa a ter esses estudos, tanto os filósofos, as pessoas que se aprofundavam, né, nessas questões de pesquisa, eles não pesquisavam de maneira separada. Então, se eu era um pesquisador matemático, automaticamente eu também deveria ser um pesquisador artístico, um pesquisador geográfico, um pesquisador físico, porque tudo se entrelaçava de certa maneira. Em algum ponto, tudo iria se encontrar. A gente tem, por exemplo, Michelangelo, que foi um grande artista plástico, mas, ao mesmo tempo, ele também foi médico, ele também foi biólogo, então ele tinha várias funções. Nesse momento, o entendimento do corpo ele passa a ser muito mais valorizado, né? E aí no Renascimento se originou lá na Itália e os primeiros tratados de dança também surgiram lá no início do século XV, feitos por mestres da dança que tinham alto grau de erudição e eram muito respeitados pela nobreza. Eu acho importante falar também para vocês que não quer dizer que na Idade Média não existia dança. O que eu estou querendo dizer é que na Idade Média as danças que eram relacionadas a cultos de Deus e deuses, né? E todos esses tipos de crenças existentes, elas eram consideradas pagãs. Mas dentro da Idade Média, a gente tem, por exemplo, a tarantela, que é uma dança foi uma dança bastante típica dessa época, e tem muita relação com a peste negra, com a invasão de tarântulas pela cidade. Afinal de contas, quando a gente fala sobre Idade Média, a gente fala de muitas pestes, muitas pragas, muitas doenças. Foi uma época, assim, bastante conturbada nesse quesito, né? Mas não quer dizer que tenha sido uma idade das trevas. A gente tem muita produção artística existente daquela época também. Mas algumas concepções ainda um pouco atrasadas. Não sei se eu poderia até dizer isso para vocês, que são concepções atrasadas, porque se nós não tivéssemos tido essas concepções, talvez nós não estivéssemos chegados até aqui com críticas relacionadas ao passado e críticas que se relacionam também com o futuro. Então, tudo está interligado, tudo faz sentido, tudo precisa desses acontecimentos para que a gente chegue aonde nós estamos agora, principalmente falando do lado artístico. Afinal de contas, o lado artístico, ele sempre vai seguir os passos da humanidade, tá bom? Então, basicamente, nossa aula offline de hoje é essa. Passamos aí um pouquinho sobre o Egito Antigo, sobre a Idade Média, Renascimento, falamos sobre as danças como rituais e as danças que foram consideradas pagãs, enfim, fizemos um breve entendimento sobre todas essas questões. Então fiquem com Deus, até a próxima, estou morrendo de saudade de vocês, espero que tenham gostado, até mais!